Olá, no ar, o segundo episódio do podcast 60 Minutos, o podcast que conta a história dos 60 anos da Rádio Rural. Como sempre, convidados especiais, porque é uma parceria do Sistema Arquidiocesano de Comunicação com as universidades, a Federal do Pará e a Federal do Oeste do Pará, com seus grupos de pesquisa, para o resultado deste podcast, numa perspectiva educomunicativa, resultar em um e-book e também uma futura publicação para os anais da história. Hoje os nossos convidados são mais do que especiais porque eu convivo com eles há mais de 2 décadas ou há 30 anos. É uma alegria receber Padre Edilberto Sena e Padre Sidney Canto, que são assim 2 facetas de caminhos distintos na mesma igreja. Eu diria assim, como diz o hino da padroeira, são atalhos, né? Como ela é o atalho que a Cristo conduz. Um é historiador, o outro é mais ligado aos movimentos sociais. Eles têm visões talvez distintas, mas que convergem como o encontro das águas, nessa síntese de querer uma igreja encarnada na realidade amazônica e que seja servidora, samaritana, que esteja a serviço, sobretudo, dos que mais precisam. E parece que esta era a intenção inicial de quem fundou a Rádio Rural, junto ao movimento de educação de base, para prestar esse serviço aos povos da Amazônia. Padre Edilberto, bem-vindo. Esse é um bate-papo. Estou, assim, às vezes viciado em fazer programa de rádio e televisão, mas agora com internet, o streaming parece que é as câmeras que procuram a gente. E a gente está como se estivesse na sala da sua casa. Vamos começar falando da sua vida vocacional, que começa, porque eu já fiz outras entrevistas com o senhor como franciscano, e depois passa ao presbitério, o senhor não gosta que fale clero, né? Presbitério diocesano. Como é que começou a sua vocação? Olha só, eu sou filho de Belterra, da Vila Bode, de uma família católica. E aí, quando eu terminei a 5ª série, o Frei Osmundo foi quem me encaminhou ao seminário. Naquele tempo não tinha seminário aqui na região, 1957. Eu fui para Paraíba. Fomos mais alguns colegas, nós fomos lá começar a nossa experiência vocacional. Eu tinha noção assim de ser padre, porque eu vi o Frei Miguel, que foi uma inspiração muito boa para mim. Eu vi o Frei Miguel como um frade assim, muito ligado com o povo, lá na Vila Bode, né? E aquilo me inspirava, o modo de celebrar. Mas eu não tinha muita clareza o que significava ser padre. Mas assim mesmo foi. Esse Frei Miguel era qual? Miguel Lang que ficou cego depois de um tempo, né? Teve o Miguel, o Miguelão, o Miguel Kellet, esse era o... Era o primeiro, né? Que é o Miguel Lang, era o primeiro que chegou aqui. Pois bem, então eu fui para o seminário, ainda fui aprendendo pouco a pouco na Paraíba. Eu sou, vamos chamar, a minha formação, digamos, é pré-conciliar. O Concílio Ecumênico Vaticano II começou em 1963. Eu comecei no seminário em 57, ainda era Pio XII, o Papa da época, né? João XXIII entrou como Papa em 58. Então eu entrei num seminário bastante tradicional. Muito bom, muito franciscano, mas muito tradicional. A missa em latim, o padre de costa para o povo, e a gente começamos uns 200 garotos e rapazes lá em Puarana. Esse foi meu estudo. Eu fui começando a aprender, quando eu fui, naquele tempo chamava-se ginásio, depois científico. No final do científico, quando eu terminei, aí eu entrei para a Ordem Franciscana. Eu fui fazer um chamado noviciado, que era um ano excelente, que marcou muito minha vida. Porque aquele ano a gente ficava exclusivamente para estudar a vida franciscana e a vida religiosa. Eu fui aprender como fazer meditação, fui aprender como rezar os salmos, eu fui aprender quem era Francisco de Assis, qual era a marca de Francisco na história. Então tudo isso assim, foi me entusiasmando a embarcar no caminho de Francisco. E que idade você tinha naquela época? Eu estava com 21 anos quando eu fui para o noviciado. Bem jovem. Depois fiz um ano de filosofia em Olinda. Depois, como nós éramos aqui ligados aos norte-americanos, os frades, nos encaminharam para a América do Norte para fazer filosofia. Lá concluí, fiz 2 anos de filosofia lá. Olha, interessante, né? Quando nós estávamos na América do Norte, nós éramos 6 daqui da região. Estávamos lá nos Estados Unidos da América do Norte, terminamos filosofia e nós tínhamos possibilidade de ficar mais 4 anos, fazer teologia lá. Mas pela influência de Francisco de Assis, que nos imbuiu de que a pobreza era algo muito sério na vida. Mas o sistema de pobreza norte-americano é completamente diferente do sistema de pobreza aqui no Brasil. Então, sabe o que nós fizemos? Fizemos uma análise, o grupo de 6, quais seriam as vantagens de continuar estudando lá, teologia, quais seriam as desvantagens. Analisamos, botamos no papel, mandamos para o nosso superior, que era Frei Osmundo, e pedimos a ele que voltássemos para estudar no Brasil e não continuar lá, e que ele não mandasse mais ninguém para lá.
E ele foi muito fiel, ele respeitou a gente. Nós viemos embora e não foi mais ninguém para lá depois de nós. Então nós foi estudar na Bahia, fizemos teologia na Bahia, e ao final de 4 anos na Bahia de teologia, nós viemos para cá, fui ordenado em 1970. Aí nesse período já tinha acontecido o Concílio Vaticano II, o início de renovação da igreja. Depois, em 68, houve o encontro dos bispos de Medellín, na Colômbia. E como eu, pelo menos, sei que, como eu sou muito curioso, meu pai me deu entre outros dons, esse dom da curiosidade da leitura, eu comecei a ler mais. E quando eu fui ordenado padre, eu fui para Monte Alegre. Fui lá aprender a ser pastor junto com uns colegas bacanas. Frei Raimundo, Frei Alexandre, Frei Vicente, Frei Rainério e Frei Francisco, que era o irmão. Fiquei lá 5 anos. Foi um aprendizado assim, de franciscanismo e de pastor. Aí eu vim para Santarém. Dom Tiago pediu para eu assumir a responsabilidade de acompanhar os seminaristas do ensino médio, que não estavam mais no Seminário Pio X, estavam aqui num lugar chamado Tiagão, da Catedral. Então eu estava pela ditadura militar, e nós fizemos uma experiência boa com os rapazes da época também. Eram 30, se eu não estou enganado. Eu fiquei até 1980. Quando foi em 80, de repente Deus me deu uma oportunidade de fazer um curso na Holanda. Caiu assim do céu. O Dom Tiago pediu para eu ir fazer uma vistoria nas rádios lá do Sul, para melhorar a nossa aqui. Eu já fazia programas em rádio aqui na Rural, né? Estimulava os jovens também. Fui chegando lá no Paraná, um frade lá disse assim: ei, cara, bora fazer um curso na Holanda? Eu disse: mas quando, rapaz? Eu sou formador de seminário lá em Santarém, eu não posso. Mas, cara, é um curso bom de rádio. Tu fala inglês? Eu disse: eu falo. Pois é, o que me falta é o inglês. Aí ele me deu um papelzinho. Esse papelzinho eu trouxe. Dom Tiago estimulou, eu fui, fiquei 4 meses na Holanda. Olha só, todas essas experiências de franciscano, de padre no meio do povo, de me expor ao mundo não clerical. Por exemplo, na Holanda, eu fiquei num curso que era com comunicadores de rádio da Ásia, da África, da América Latina. Então, olha só, tudo isso foi fazendo minha cabeça para eu chegar a ser o que eu sou hoje. Esse comprometido que eu me sinto com as questões sociais, com o Evangelho, com Jesus Cristo, dando algumas interpretações hoje ao Evangelho, que eu sei que algumas pessoas até se incomodam com o meu jeito de interpretar o Evangelho. Mas eu levo a sério 2 pontos de orientação. O primeiro documento do Concílio Vaticano II, que se chama sobre liturgia. O documento é Sacrosanctum Concilium. E, entre outras coisas, aquele documento, os bispos do mundo chegaram à conclusão de que a liturgia tem que ser feita de acordo com a cultura de cada povo. Não pode ser de um jeito só no Japão, na África, na Europa, na América do Sul. Uniformizado. Então, ali, de acordo com a cultura. Aí, mais para cá, o Sínodo da Amazônia me deu mais força para dizer o seguinte: a liturgia tem que ter um rosto amazônico. Ora, eu interpreto que ter um rosto amazônico é saber a linguagem da Amazônia, os costumes dos povos da Amazônia. A liturgia também precisa se expressar com a cultura amazônica. Fazer assim como você fazia no Rural, debate. Você tinha, então tá, segura aí que a gente vai... né? Mas são 54 anos de sacerdócio. Estou fazendo, em dezembro completo. E o garoto que está ao seu lado vai fazer só 23, mas já tem uma larga estrada, escreveu muitos livros. Eu tive a alegria de conviver com o padre Cid Canto como acadêmico no curso de pós-graduação em História. Eu estava lecionando uma disciplina na então Faculdade Integrada de Tapajós, que é a Universidade da Amazônia, hoje UNAMA, ligada ao Grupo Ser Educacional. E depois ele foi para o mestrado e eu comecei a ouvir histórias, assim, além dos livros, sobre populações indígenas, sobre a igreja em Santarém. É um intelectual que eu considero assim, de muito respeito na academia. Ele vem do grupo STED-BR, que é onde eu estou fazendo doutoramento agora em educação, ligado ao professor Anselmo Colares e a outros pesquisadores. Então é uma alegria ter o senhor aqui no podcast 60 Minutos, que conta a história da Rádio Rural. E antes da gente entrar para falar sobre a história da fundação ou das origens da rádio, a sua história, como é que começou a sua vida vocacional nesta igreja de Santarém? Minha vida vocacional começou ainda desde a época que eu era garoto. Fui coroinha aqui na paróquia do Nossa Senhora da Conceição, na comunidade Nossa Senhora das Graças.
E naquela época também estudava ali no Friotimar, irmão Ronaldo. Ele fazia encontros, né? Ele ia na escola, fazia encontros vocacionais. Me convidou para participar do encontro vocacional com eles. Então, minha história vocacional começou com os irmãos de Santa Cruz. Depois, já no Amando, então meu padrinho de crisma, o Valdir Serra, disse: não, tu não vai para fora, né? Tu tem que ficar aqui, a igreja precisa de aqui. Então, não é só de pegar padres daqui para levar para fora e não voltar mais. Ele era meio contra isso. E o Valdir Serra, inclusive, era do Conselho de Formação da época. E aí disse: não, mais uma experiência no seminário. Se der certo, deu. Se não der. E aí foi quando, em 1990, na época que o padre Raimundo Matias era o reitor, estava começando ainda no período como reitor, recém-ordenado padre, e eu fui examinado pelo padre Valdir Serra para o seminário de São Pio X. Fiz a experiência vocacional, entrei no seminário, concluí o ensino médio, né, já no seminário. Depois fui para Belém morar no São Gaspar e estudar no Instituto Pastoral Regional IPAR. Em 1999, o IPAR fechou as suas portas para a formação presbiteral. Ele continuou funcionando para a formação dos leigos, mas para a formação presbiteral, a última turma que funcionou no IPAR foi em 1999 e eu sou dessa última turma. Então, para mim, foi um ciclo interessante, porque foi também um período de mudanças também, não só da questão formativa, mas também na questão da própria linha de formação, né, que os nossos seminaristas passaram a estudar no então chamado SEMACOM, Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, lá em Belém, e depois já foi fundado o Instituto, né, que hoje forma, nós temos ainda a turma de teólogos que está em Belém estudando lá. O padre Gilberto Sena, ele foi meu formador e meu professor lá no IPAR. Ele foi professor de comunicação. Olha aí, né? Eu nunca me esqueço quando ele fala, abatia até com a questão dos ruídos da comunicação, de se fazer entender bem, de não deixar, né, das entrelinhas, de saber também fazer o crivo das notícias, né, de não se deixar levar por aquilo que pode ser uma verdade ou uma mentira com cara de verdade. Então, tudo isso na época se falava. Uma interpretação crítica da realidade. De fake news. Na década de 90 já existia sementinha de fake news, porque as notícias eram dadas de forma assim, a vincular uma notícia que para o povo era fácil entender, mas que tinha uma carga totalmente ideológica por trás. Fui ordenado, então, padre aqui em Santarém, pela imposição das mãos do domingo. Nossa ordenação presbiteral foi a última ordenação que o Dom Tiago se fez presente, né? Lembro bem daquele dia. Né? E assim, convivi muito com o Dom Tiago na época que eu morei na catedral, logo no início da minha vocação presbiteral, e naquela época o Gilberto era o diretor da rádio. Né? Eu nunca me esqueço do dia que eu cheguei aqui na rádio, ele estava saindo, eu estava chegando para um programa. Eu disse: escuta aí, tu vai para Boinha? Tu não esqueceu dessa história? Vai para Boinha? Eu disse: vou. Quem te deu na cabeça de ir para Boinha? Tu tá pensando uma coisa lá adiante, ou então tu tá... Eu me espantei contigo. Eu pensei que tu ia ficar aqui na catedral e tudo, não. Ninguém quer ir, eu vou pra lá. Tapajós. E passei 14 anos. Desde que eu saí, fiquei 14 anos da minha vida no interior. Trabalhando no interior. E agora retorno à cidade já. Completei 50 anos agora. Não sei se vou voltar ao interior, mas passei 14 anos da minha vida presbiteral no interior, atuando junto às comunidades do interior. E aprendi muita coisa também com isso, né? Principalmente essa parte da enculturação, de ouvir, de escutar o povo, de sentir também as necessidades que tem nossa população. E por trabalhar no interior, a Rádio Rural também sempre fez presente nesse sentido, porque é um instrumento de comunicação muito ouvido, muito escutado, muito valorizado no interior. Quantos livros, só uma curiosidade antes de passar a bola para o nosso colega, já foram publicados seus oficialmente? Esse eu acho que deve muito. Parei de contar nos 20, né? Mas já tem mais de 20. Vai sair um agora em junho, sobre uma coisa interessante, é sobre o Carnaval em Santarém, porque até hoje ninguém quase escreveu sobre isso. Nós não temos nenhuma obra publicada sobre o Carnaval, e alguém dizia: mas
Por que um padre escreve sobre carnaval? Bem, primeiro porque os que não são padres não quiseram escrever. Né? Então, E você é historiador, né? e eu, na função de historiador, fiz uma análise histórica da evolução do carnaval, porque existe o carnaval que é um carnaval mais ligado às elites, né? As pessoas, os carnavais do recreativo, aqui em Santarém e tudo, e existe o carnaval mais popular, né? Ligado ao povão mesmo, que era os carnaval de rua e tudo mais. Sim. Então, esse conflito social que existe há muito tempo atrás, não é de agora, né? Entre a classe dominante e a classe dominada, ele também se reflete nas festas, ele também se reflete na cultura. Tem uma cultura popular, nós temos uma cultura popular ligada mais às classes, digamos assim, trabalhadoras, camponesas, populares mesmo, povão, e temos uma cultura erudita, né, ligada às elites. Então, você vai pelos gostos, tem gostos culturalmente para tudo, mas o conflito social também se manifesta na cultura. E é isso que eu analiso também um pouco, constativa mais um livro sobre carnaval. Então, você pega o livro, é sobre carnaval, mas o carnaval ele reflete uma realidade social. Com também. certeza. Só para fechar essa parte, vocês publicam, tem uma associação que vocês fundaram aqui em Santarém, que inclusive também tem um instituto que publica muito as obras daqui, contando a história da cidade. Além de padre, inclusive agora mais recentemente fui eleito como membro do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, né, que é um conselho que está ali lutando pela nossa última briga popular liberta até com isso foi com relação à Praça Rodrigues dos Santos. E acabei sendo eleito para o conselho, né? Porque o Instituto Histórico e algumas entidades indicam, né? Então, pelo Instituto Histórico, para indicar a professora Terezinha Amorim. Mas a sociedade civil como um todo, no Fórum de Patrimônio e Cultural e Artístico, decidiram me escolher, né? No fórum, durante o fórum. Então, eu fui eleito para o conselho. Então vamos ter 2 anos pela frente. Além do conselho, também faço parte do Conselho Curador da Fundação Cultural Dom Tiago, Conselho Curador da Rádio Rural, faço parte da Academia de Letras e Artes, faço parte do Instituto Histórico Geográfico do Tapajós, né, da Associação Cultural Nacional da Cultura, enfim. A minha vida não é só, assim como o Edilberto, tem uma luta social muito grande, mais relacionada à questão mesmo do viés político, econômico, minha luta social é mais relacionada à questão Maravilhoso. Cultural, histórica. Parabéns. A gente vai entrar agora nessa questão da Rádio Rural. Antes de falar do fundador, que vocês conviveram com ele mais do que eu convivi cerca de 10, 15 anos com o Dom Tiago. Aliás, acredito que como o Dom Lino o ordenou com a presença do Dom Tiago, quem lhe ordenou foi o Dom Tiago. E como é que entrou a história dos rádios? Você era um garoto que a gente sempre brinca, bonito e falante, mas não tinha essa questão muito das câmeras, era a voz. Como é que te descobriram para fazer programa na Rádio Rural? Porque se você foi ordenado ali no final da década de 50, não, foi ordenado em 70, mas entrou no seminário ali na década de 50. Quando é que você começou a usar os microfones do rádio em Santarém? Quando eu fui ordenado padre, em dezembro de 70, em 71, eu fui para Monte Alegre. Fiquei 5 anos lá aprendendo a fazer pastoral com os colegas, frades. Aliás, deixa eu fazer uma deferência, conheci o meu pai na Mulata. Isso, exatamente. A Mulata foi um dos lugares onde eu comecei a trabalhar. Aí, final de 75, pediram para eu ir embora para Santarém. Aí, assumi em 76 o Tiagão, como seminarista. Frei Ricardo tinha um programa na rádio chamado A Voz da Catequese. A Voz da Catequese, e tinha também um programa, não sei o que da Bíblia. A Bíblia em Sua Vida Hoje. A Bíblia em Sua Vida Hoje. Aí, como o Frei Ricardo foi sempre um cara assim, muito franco, muito aberto, eu disse: Gilberto, você podia me ajudar a fazer esse programa? Eu disse: tá, vamos lá, tá, eu topo. Então eu comecei a experimentar fazer o programa, que era 10 minutos, que era a interpretação da Bíblia ligada aos fatos da vida. Então, assim que eu comecei a fazer rádio, fui fazendo o programa A Bíblia em Sua Vida Hoje. Aí, nesse período, foi uma experiência curiosa, foi na época da ditadura militar, e eu estimulava também os jovens seminaristas do Tiagão a me ajudar a fazer programa também. Então, assim, a gente foi fazendo um entrosamento. Depois, criamos um programa chamado da Juventude, de Jovem para a Juventude. Foi um programa que nós criamos também na época. Pajussá, na época, pastoral da Juventude. Exatamente. Pajussá foi nesse período também, 76, que começou. Então, de Jovem para a Juventude,
E depois criamos um programa chamado Notícias da Igreja. Era uma vez por semana. A gente colhia notícias da igreja e fazia aquele programa. Tem uma experiência curiosa desse período, inesquecível. Eu fazia o programa Bíblia em Sua Vida Hoje, que era como? Eram 10 minutos, quando eu trazia um fato da vida, um fato ou real ou fictício, mas ligado à realidade, e em cima deste fato eu puxava um texto bíblico e fazia a correlação. Aí a Polícia Federal ficava de frente da Rádio Rural. E aí, um dia eu recebi um aviso, uma intimação. Comparecer na Polícia Federal depois de amanhã, às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Poxa, uma intimação, eu disse, o que eu fiz de errado? Não sabia. Eu fui ao Dom Tiago, doutor Carlos Rebelo era advogado, aí eu perguntei, ele disse, pô, ninguém sabe, o que foi que tu fizeste? Não sei. Eu falo o programa no rádio, que é a Bíblia em Sua Vida. Ele não disse, só disse que é para comparecer. E naquele tempo, comparecer na Polícia Federal é como comparecer diante do juízo final, né? Porque eles eram o poder dominante daqui, né? Bom, na hora certa eu fui. Ele lá me apresentei. Ele disse, você é o padre que tem um programa na rádio com a Bíblia? Eu disse, tenho, sim, senhor. Ele disse, você sabe que o seu programa está criando incômodo na cidade? Por quê? Porque tem gente que está achando que o seu está subversivo no seu programa. Eu disse, mas como? Eu faço um programa religioso, um programa bíblico. Ele disse, pois é, você pode estar na maior inocência, mas o povo, as pessoas estão interpretando mal. Então, você precisa ter cuidado. Eu vou lhe fazer uma proposta. Todo dia você me traz o script do seu programa para eu dar uma olhada e verificar se está no ponto para você fazer de manhã. Sempre eu digo hoje que o Espírito Santo nessa hora me deu a mãozinha. Eu só respondi assim, o senhor, ele era evangélico. Eu disse, o senhor é evangélico, né? É da Assembleia de Deus. Ele disse, sou. Então, o senhor entende que quando a gente fala a palavra de Deus, a gente não escreve. O Espírito inspira a gente. Ele riu. Ele riu, né? Eu tinha script, claro. Mas nessa hora o Espírito Santo disse que era para mentir mesmo. Eu disse, então... Como dizia Dom Tiago, era uma mentira santa. Mentira. Aí eu disse, aí ele riu, ele entendeu. Aí ele só fez dizer assim, então tome muito cuidado. Eu disse, tá legal. Essa experiência foi interessante que eu tive quando eu estava na Rádio Rural, né? Depois, depois eu fui engrenando, fui para Lago Grande. Ao retornar de lá, eu fui morar no Santa Terezinha. Eu cheguei aqui, eu cheguei de lá, né, eu tinha sido do Tiagão, não tinha paróquia, disse, Dom Tiago, eu queria ir morar lá no Santa Terezinha. Santa Terezinha não era bairro, era o fim da cidade. Aí ele olhou e disse, você quer morar lá? Mas não tem casa. Eu disse, mas eu queria propor o povo para a gente construir uma casa lá e eu moro lá. Tá ok? Aí ele disse, então vá. Aí eu fui. Cheguei lá, fiz uma reunião com a comunidade, que era um bocado de família pobre, né? Eu disse, eu queria morar aqui, vocês permitem? Morar? Mas aqui não tem casa. Pois é, então eu queria propor você de a gente construir aqui uma casa. Então, como uma casa, padre? De palha, madeira e cimento. Vocês me ajudam? A gente ajuda, tá bom. Então eles não deu isso, deu aquilo, eu levei algum recurso daqui, fizemos a casa lá, eu fui morar 7 anos. Foi uma experiência também interessante. De lá eu vinha fazer programa na rádio. Me deram o Frei Ricardo me deu de presente uma moto, e eu vinha de lá fazer programa na rádio em manhã cedo, a Bíblia em Sua Vida Hoje. Quer dizer, eu continuei com rádio, né? Então lá no Lago Grande foi outra experiência muito boa. 7 anos. Nesses 7 anos, lá no meio, acabamos criando a rádio comunitária. Eu perguntei para a comunidade o que eles achavam, eles acharam uma maravilha, mas como é que ia fazer rádio, padre? Aqui não tem nem luz elétrica, que não tinha naquele tempo, realmente. Só tinha um motorzinho lá da igreja. Aí, mas com a ajuda de Deus, os amigos da Holanda, nós instalamos uma rádio comunitária que está continuando até hoje, 25 anos. Eu saí de lá no ano 2000, foi quando o Dolino me chamou, disse, eu queria que você assumisse a direção da Rádio Rural. Aí eu disse, Dolino, o senhor me conhece? O senhor acha que eu sou a pessoa indicada para assumir a direção da Rádio Rural? Ele riu e disse, não, você está mais prudente agora. Aí eu rio, quem riu fui eu, né? Tá bom, mas vamos fazer um acordo. Vamos fazer uma reunião com o senhor, o Conselho Presbiteral e eu, para a gente definir a linha de emissora da rádio. A rádio tinha passado por uma crise anterior, né? Estava muito político metendo a mão aqui. Então ele disse, tá, mas passou um mês e ele não chamou a reunião.
Aí um colega do conselho disse, rapaz, o que ele quer é que tu assuma a direção. Ah, é? Então vai ser do meu jeito. Aí foi que deu a direção que eu dei nos 12 anos lá. Padre Sidney, vamos à pessoa do fundador que lhe inspirou a vida vocacional também, Dom Tiago, a ele. O senhor ainda não escreveu, vai escrever sobre o carnaval, mas nunca escreveu, assim, eu acho que um livro sobre a Rádio Rural, sobre a comunicação. Não, mas, por exemplo, algumas coisas de história a gente conhece, assim, uma coisa que o Edilberto falou sobre a questão, na década de 70, a Polícia Federal ficava, de fato, vigiando a rádio. Era aqui Não era só o Edilberto Senna. na Travessa dos Mártires? A rádio era vigiada pela Polícia Federal 24 horas. Morava bem de frente, aliás, morava não, o escritório era de frente. Era ali na Travessa mais tarde da Polícia Federal. Então, o que acontecia? Existia naquele momento, a gente estava, isso que é bom entender, a rádio ligada à história da cidade. Então, a gente teve em Santarém algumas expansões urbanas interessantes. A primeira grande expansão urbana, logicamente depois já do século XX ainda, foi aquela feita pelos marianos, que deu origem ali a Aparecida, Fátima, Nossa Senhora das Graças, um pedaço aqui do Santíssimo e tudo mais. Depois, na década de 70, houve uma segunda grande expansão urbana da cidade. Foi quando foi criado o Mapiri, Liberdade, Interventoria, e vários mais, Santana, foram sendo criados nessa época. Só um adendo na sua fala, para não cortar o pensamento, que eu ia fazer a deferência a ele, essa questão, por exemplo, do Santarenzinho, eu considero ele um dos fundadores ou incentivadores de Amparo, Conquista, toda aquela região lá de muita luta. Já no final, já na década de 80, mas na década de 70, a cidade parou nessa expansão. O que acontecia? O protagonismo das SEBs, né? A expansão, em primeiro lugar, se deu pela Congregação Mariana, que era um instrumento da igreja foi muito utilizado, inclusive pelos franciscanos, para catequese e tudo mais. Mas na década de 70, o protagonismo da expansão comunitária da igreja era o SEB. Tanto é que as comunidades do interior são chamadas de localidades. Exatamente. Foram passar a ser Ligado a isso, aí que vem, ligado a isso, a rádio ela tinha um papel educador. Mas o papel educador da rádio vinha de onde? Do método Paulo Freire. Do MEB. Do MEB, né, que era usado pelo MEB. Sim. Em contrapartida a isso, o governo criou o Mobral, né, que até tinha aquela brincadeira, né? Tu estudou onde no Mobral? Foi porque assim, o Mobral era fingia que educava e o pessoal fingia que aprendia. O MEB não. O MEB tinha o método Paulo Freire, de não educar somente para saber ler e escrever, mas para educar para saber ser um cidadão. Era educação popular. A educação popular em vista de formar cidadão. Não era em vista de formar uma pessoa letrada, mas em vista de formar um cidadão. Então, nesse período de tensões entre o regime militar e a igreja, o próprio Dom Tiago chegou a ser também exilado. O Geisel, quando veio aqui, tem uma história, não sei se tu te lembra dessa história, que o Geisel perguntou para o Dom Tiago, como estão suas ovelhas, bispo? Aí o Dom Tiago respondeu para ele, as minhas estão bem, e as suas? Tipo, as mesmas ovelhas eram assim, o presidente tinha que cuidar bem do povo, não é só o bispo. Mas assim, o Dom Tiago também era muito vigiado, né? Mas a rádio era, de fato, um lugar onde a educação de base, onde os programas da rádio eram programas de caráter popular e que atingiam um certo nível da população e causava aquilo que o delegado da Polícia Federal disse para o Edilberto, né? Olha, está sendo subversivo. O que é ser subversivo? Questionar o regime que existia na época, que era o regime militar. Então, levar o povo a questionar politicamente as ações do governo era subversão na época. Então, a Polícia Federal da Rádio Rural, eles ficavam vigiando a Rádio Rural por causa disso. Nós tivemos aí, não só com o Edilberto, Frei Leão também, que foi chamado numa época, enfim, alguns frades foram chamados, mas o próprio Dom Tiago foi chamado da Polícia Federal para dar esclarecimentos sobre a questão da rádio, situações da própria, do MEB. Então, existiam tensões. Mas mesmo assim, a rádio continuou seu trabalho, não perdeu a sua linha, não perdeu sempre assim, superando certas dificuldades daqueles momentos históricos específicos, né? Até que chegamos aí a algumas situações que levaram a rádio, então, a hoje chegar a FM. Continuamos agora num novo momento histórico. Lógico,
um outro estilo de rádio, formato, outro formato. Agora até o Edilberto falou, poxa, o estúdio agora é tudo diferente, é tecnológico. Então você está usando a tecnologia muito mais agora avançada. Então é um progresso. Mas só que a linha da rádio, acho que a Rádio Rural desses 60 anos tem que, na sua história, nunca perder as suas origens. A rádio existiu sempre para educar, né? E educar, Jesus também era um educador, né? Educava o povo para o reino de Deus, né? Para, olha, converter, o reino de Deus está próximo. Então tem que preparar o reino de Deus. Que começa com uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, né? assim como Jesus educava, né? no Evangelho, Jesus educa os seus discípulos para a vinda do reino de Deus, que já está próximo, está aqui, está chegando, já está no meio de vós. Então, assim também a Rádio Rural, ela não deve perder esse viés de educadora, mesmo sendo um FM, né, mas uma viés de educadora dentro da realidade amazônica que nós vivemos. Muito bem. Nós fomos agora com o senhor em um mergulho profundo, que é a partir dele que eu gostaria do comentário também de vocês. Porque vamos voltar ao cenário da década de 60, pós-Concílio Vaticano II, mas ainda não tinha acontecido o famoso e histórico encontro e o documento de Santarém, que foi em 72, no ano que eu nasci. O que levou Dom Tiago a buscar fundar uma rádio? Porque alguns dizem, em algumas revistas eu já li, que ele foi ver as experiências do MEB nas rádios do Rio Grande do Norte e pensando na realidade da população, sobretudo da zona rural, que não era alfabetizada, né, o analfabetismo era muito alto, ele funda a rádio com 2 objetivos: educar e evangelizar. Dom Tiago era um homem inteligente, de sangue irlandês, portanto, sangue aberto, diferente do sangue saxônico. E ele, quando veio para cá, ele mergulhou na cultura nossa, né? Ele se enculturou. Foi. Aí, quando chegou na década de 60, uma figura acabou influenciando o Dom Tiago, que se chama Dom Eugênio Salles. Aí o Dom Tiago se inspirou naquela experiência de Natal, lá de Mossoró, Natal, por ali, foi trazer para cá o MEB. Então, o MEB, o Movimento de Educação de Base, a CNBB estava estruturando lá com a influência no Nordeste, e ele puxou para cá. Com o MEB, precisava do rádio. O instrumento. Então, veio primeiro o MEB com uma necessidade de educação. De educação. Isso para a história. E para ter um instrumento difusor das aulas radiofônicas... Aí ele arranjou recurso e instalou a rádio, que levou 4 anos para entrar no ar, né? Então, ela surgiu com o objetivo de educação e evangelização libertadora, né? E entretenimento sadio. Eram três linhas. O Dom Tiago trabalhou a rádio com esta finalidade. Daí ela foi a serviço da educação rural, da alfabetização rural do MEB. A evangelização libertadora, ela é um processo que amadureceu com o tempo. Depois ela entrou agora numa certa dificuldade. Mas se toda ou melhor, qualquer evangelização, ela tem que ser libertadora. Ela não pode ser para acomodar as pessoas, mas para libertar como Jesus queria. Então, essa é uma coisa que eu também digo, que eu acho que a rádio, ao passar para a FM hoje, está vivendo uma nova época, numa época em que a comunicação se multiplicou nos meios, daí as mídias sociais, então, mas o rádio, para mim, ainda continua importante na Amazônia, né? Eu estive lá no Lago Grande agora, esses dias, e me encontrei um rapaz que era animador de uma rádio web, aqui no Rio Arapiuns, em Vila Brasil. E quando ele soube que nós tínhamos a rede de emissoras da Amazônia, que tinha um programa de notícias e um programa de educação ambiental, ele ficou tão interessado de que a gente pudesse fazer parceria para que os nossos programas possam entrar pela rádio, lá, o teu nome está indígena, o nome da rádio, Rádio Web. Mas eu fiquei tão gostando de ver lá no Vila Brasil, eles trabalhando com uma rádiozinha web, passando informações. Só um adendo aí na sua fala, também foi minha pesquisa no mestrado, né, que até lhe entrevistei também com o Frei Florencio, o jornalista Manuel. O Xicará é o nome da rádio. Xicará. O Xicará. O trabalho da Saúde e Alegria também, em fazer telecentros comunitários, em rádios comunitárias, muito importante. Só comentando aqui que o Padre Sidney, já liguei a internet aqui, a rádio ela foi fundada no 31 de maio de 60 e inaugurada no 5 de junho de 64. E é isso mesmo, que eu estava dizendo 61, mas era 60.
sob a direção inicial de Frei Juvenal, Frei Nestor Exatamente. e Osmar Simões. Nestor era o técnico também, É, né? Era é. o técnico. Então aí tá aqui, aí a professora Francisca assume o MEB e depois automaticamente também assume a Rádio Rural. Isso. Eu lembro quando eu entrei no rádio em 89, que foi na Rádio Tropical, ainda nós estávamos na direção do padre Luiz Pinto, depois entrei na Rádio Rural 93 com o padre Paulo de Serra, para fazer programa de evangelização, depois trabalhei 12 anos, fundei o Clube do Ouvinte com o padre Edilberto Sena, padre Auricélio, padre Ademar, aí já depois veio o padre Walter e agora padre Rui Barbosa. Eu fico preocupado com esses registros, a necessidade da preservação da memória digital, porque a gente está agora numa era digital, mas tem muito arquivo, como cometeu-se o erro em queimar arquivos do MEB. Né? Alguém chega e diz, não, isso é lixo e tal. Então hoje tem muitos DVDs, muitas imagens do Tiago da sua ordenação, que precisam ser digitalizados, assim como eu colocava aqui, eu acredito que é até importante a gente pegar isso aqui, só para o Padre Sidney fazer o comentário, e dar esse exemplo que a Maria disse, vocês precisam ver a Maria Bittar, quão emocionante é a gente estar ouvindo coisas como essa aqui, por exemplo. Olha só. A presença dos frades que chegaram aqui em 1907, na primeira turma estava tão amando Balma. Então, a voz de Dom Lino, tem a voz de Dom Tiago. Se você for o sistema Tapajós de comunicação, tem lá do seu Joaquim toda a questão do primeiro equipamento, primeira câmera. Eu me preocupo, por isso que esse podcast ele vai resultar num livro, no e-book, depois numa publicação, mas dessa memória que muitos desprezam. Mas para que esse primeiro telefone da rádio vamos jogar fora? Não estou dizendo que está fazendo isso, mas há essa preocupação da igreja. A igreja, aqui eu faço uma crítica construtiva, o meu irmão permite, pode conciliar, tem muitas mudanças. E nesse processo de mudança, a igreja esqueceu um pouco de cuidar da sua própria memória, né, da sua própria história. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no seminário, né, que eu tinha um jovem de 16 anos naquela época, tinha 16 para 17 anos, olha, tem um bocado de lixo para queimar. O lixo estava vindo da onde? Vinha vindo da Cúria. E o que era o lixo? A gente foi lá para trás do seminário queimar papéis e livros. Pessoal, é papel velho, livro velho. Né? Hoje eu não faço isso, logicamente. Uhum. Mas a partir do momento que eu criei a consciência de que era necessário cuidar da memória, nós precisamos cuidar da memória, a igreja é detentora de um processo de cuidadoso com a memória muito importante, porque assim, a memória, ela nasce da identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade amazônica, a nossa memória amazônica, a nossa memória santarena, a nossa memória como identidade, nós somos de um povo. Aliás, o senhor, como padre Condolino, são os fundadores do museu da então diocese? O Donino, a ideia do museu é do Donino, né? O pessoal fala, foi com essa preocupação? A preocupação na época era o seguinte, estavam roubando muitas imagens sacras daqui da região do interior. Né? O pessoal chegava lá com os ribeirinhos, oferecia uma garrafa de cachaça e pegava um turíbulo de prata, que valia 20, 30, 100 vezes mais do que a garrafa de cachaça. E o valor histórico, antropológico, social, finito. Além do que, em 1999, teve um roubo em Alter do Chão, que eles roubaram imagens barrocas, né, de dentro da igreja, 3 imagens barrocas. Então nós fomos lá em Alter do Chão, fizemos um levantamento do que ainda tinha e tudo mais. E o Donino também foi a época que foi fundado o museu lá em Belém, e Arte Sacra, lá em Santo Alexandre. E o Donino voltou na reunião dos bispos lá do regional com essa ideia. Na época ainda era seminarista. Ele disse, olha, Sidney, nós vamos fazer um museu para o nosso centenário para salvaguardar o que ainda resta da nossa história. E a partir daí se tornou, né, voltou-se a ter esse cuidado com a memória do passado. Lógico, muita coisa foi perdida. E é um costume interessante. Eu vou contar aqui uma historinha de uma amiga nossa, que conhece, eu não vou dizer o nome dela, mas conhece da Renovação Carismática, está numa situação. A família me chamou, disse, olha, padre, tem aqui os livros da mamãe, tudo. A gente queria que o senhor levasse os livros dela. Eu fui lá pegar, tinha 2 caixas de livro e tinha 3 sacos. Sacos desses sacos que a gente usa para colocar farinha, né? Um tesouro com o historiador, né? Isso aqui, o que é? Isso é lixo, a gente vai jogar fora. Nossa. Lixo? Eu disse, posso olhar esse lixo? Pode. E tinha documentos, tinha fotos de Cristóvão, de cada coisa.
Então, do albergue, enfim, muita coisa. Eu disse, eu quero esse lixo para mim. E eu levei, eu enchi o carro mais de lixo do que de livro. E depois, chegando em casa, eu fui selecionar. De fato, tinha coisa que era para lixo, mas tem muita coisa, documentos, memória, fotografias, livros. Inclusive, achei um livro raro de Santarém que não existe nem no Cristóvão Sena. O Cristóvão ficou, nunca vi esse livro. Então, O Instituto Cultural Boanerges de Sena. eu já vi muito isso, Everaldo. Quando as pessoas morrem, morreu o vovô, morreu a vovó. Vamos jogar fora as coisas do... Ninguém vai usar isso, né? E assim as pessoas se tocam. Às vezes ele gosta dessas coisas. Vamos chamar ele. Eu já encontrei até recibo de compra e venda de escravo em lixo. Né? Coisa de as pessoas guardaram no passado. E, lógico, você não pode perder essa memória de que houve uma época em que as pessoas compravam outras pessoas. E a gente não pode perder. Isso é um registro histórico, um memorial de uma época que nós não podemos repetir. Se você perde a história, se você perde a memória do passado, você está condenado a repeti-lo. Sabe que eu fico... E é isso que é a preocupação de um historiador, é isso que é a preocupação de um memorialista, de não perder a memória do passado para que nós não voltemos a repetir, principalmente nas coisas ruins. Eu fico pensando na escola que eu trabalho atualmente, Terezinha Jesus Rodrigues, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Terezinha Jesus Rodrigues, 33 anos. Aí chega alguém lá para pegar o seu diploma de 2001, de 99, de 97. Você vai lá, as pastas, a pessoa, nossa, a escola está aqui com o original. Nas paróquias nossas também, os batistérios, né, estão ali. A minha preocupação é, desculpa a expressão, se pega fogo, como é, ou se alguém resolve jogar fora no lixo. Quer dizer, eu acho que a nuvem, o armazenamento digital pode ser para a gente uma grande possibilidade de ter, como eu coloquei aqui, a voz de Dom Lino e tantas outras coisas. Quando o senhor assumiu aqui, a discoteca era lá em cima e tínhamos 2.000 títulos em vinil, né? Meu sonho era que a gente fizesse um projeto com a universidade, a pessoa queria ouvir a música da década de 70, apertava no computador, na tecla, vamos lá, Roberto Carlos, Maria Bethânia, tal. Mas aí eu digo, na memória da evangelização, programas como o senhor falou, a Bíblia em Sua Vida Hoje, foi apresentado por muitas pessoas marcantes, né? Ivan Sadek, Vilmar Locatelli, Notícias da Igreja, ninguém esquece do Mano Souza com Antônia Torres, Silvert Gregório. Para alguns, isso não é nada, nem quem é Silvert Gregório, mas a memória do rádio, tem até um grupo de radialistas agora que eu estou no WhatsApp, que é mais de 200 e pouco, falam se criar esse museu da história do rádio de Santarém. E aí eu desafio a gente, como igreja, a sair, que nem diz o Padre Sidney, procurando esses sacos de lixo, entre aspas, para ver o que tem ali, né? Vozes. Porque quando vocês viram, o Zé Maria Gama tinha eu até disse para Maria colocar o nome desses estúdios aqui, batizar, colocar lá Estúdio Zé Maria Gama, porque ele foi um dos que mais gravou com vocês. Gravou a bordo do Pastor, com Dom Tiago, com Dom Nino, com Dom Severino, com Dom Esmeraldo, com Dom Flávio, né? E por onde estão isso? A gente vê aqueles rolos de fita e tudo mais. Onde está isso? Então, acho que é um desafio para todos nós, nesse finalzinho de bate-papo, pensarmos assim, desse passado, que tem uma origem bonita, mesmo com todos os avanços tecnológicos, como preservar e atualizar essa memória. Eu começo pelo senhor. Eu acho que salvar, eu estava pensando assim, de salvar o arquivo de discos da Rádio Rural é uma preciosidade, porque são 60 anos. Né? Eu não sei onde estão, se estão cuidando. Só tem na Rádio Rural. Tem discos de vinil, só tem aqui, inclusive, de artistas santarenos, artistas nossos locais, que gravaram discos, LP, Sebastião Tapajós, compacto. O compacto disso. Era o bolachão e a bolachinha. Então nós temos ainda aqui É muito. Mas Estão cuidando? Sim. Inclusive a ideia, Everaldo, agora para os 60 anos da rádio, a gente fazer uma exposição. Nós temos algum material ainda que pode ser visto. Então, tem a famosa toca-disco antigo, porque hoje está tudo aqui digital. Né? Você sabe, na época do analógico, você sabe que você vai me lembrar que nos 40 anos que eu estava trabalhando com o senhor aqui, os 40 anos da Rádio Rural, a gente fez a revista e fez uma exposição aonde? Lá no SETIC, né? Linda também. Então a Maria, ela está tendo toda essa preocupação já, até se eu tivesse tempo, hoje eu não tenho, eu iria catalogar, porque tem muita fita e a gente vai precisar fazer isso. Eu acredito que os 60 anos é 5 de julho,
mas a gente tem um ano aí de 60 anos e a gente tem desafios para frente para digitalizar. Mas o senhor estava com a palavra, então pegar o vinil, por exemplo, preservar, mas tem outras coisas, documentos. Eu sei que seria interessante também a gente tentar analisar o processo de como a rádio foi convivendo com a modernidade, né? Houve um período na década de 60, 70, onde a rádio ela era dona de todo o ambiente, né? Então pegava longe, tinha ondas curtas, tudo isso tinha, né? Depois, quando chegou quando eu assumi a direção da rádio, aí aconteceu um fenômeno que eu considero assim uma revolução do doido. Como? Primeiro, quando eu assumi aqui, o transmissor estava velho, de 10 quilos. Então, minha primeira luta foi como conseguir comprar um transmissor novo. Aí fomos atrás de recursos. E o próximo recurso, no próximo transmissor, a gente pensou em fazer logo um potente, 25 quilos. Tivemos orientação do engenheiro e aí arranjar o dinheiro. Custava $75 mil. E era estéreo, lembra? A M710 estéreo. Estéreo. Então, aí só comprar esse transmissor foi uma aventura, mas conseguimos. E conseguindo o transmissor, instalando uma torre nova, aí veio a ambição minha de expandir, sair do Baixo Amazonas. E veio a ideia de criar a rede. A Rádio Rural foi a fundadora da rede de notícias da Amazônia. Criar essa rede era uma loucura, porque isso foi em 2003, 2004, né? Ainda a tecnologia era satélite, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, Zap, não tinha, né? Mas assim, essa aventura foi expandindo. Quando chegou em 2008, a Rádio Rural passou a ser a cabeça de rede da RNA. Esse é um avanço que houve da comunicação na região, que passou a ser comunicação amazônica, né? Então, a Rádio Rural ela foi a semente de se criar uma rede. Passou primeiro por um transmissor de 10 para 25, e de 25 passou para uma rede de emissoras. Hoje são 21 emissoras em 7 estados da Amazônia. Aliás, me permita um comentário. Sim. A Rádio Rural é a emissora mais pesquisada em graduação, em pós-grado, tanto lá para o Estrito Senso, a própria Rádio pela Educação, mas aí a Rosa Rodrigues, que é jornalista e foi diretora aqui também, ela fez a pesquisa dela no mestrado, no PPG-Com, na UFA, sobre o Rádio pela Educação, e agora no doutoramento, também pelo PPG-Com, ela está investigando esta história que você acabou de falar sobre a Rede Notícias da Amazônia. E a Rede Notícias já foi tese de doutorado hoje ela é professora da Universidade de Roraima, foi feito quando ela estudava na Unicinos, do Rio Grande do Sul. Ela escreveu um livro cujo tema era a Rede Notícias da Amazônia, a influência dela. E às vezes a gente não tem acesso a esses livros aqui, né, padre? Então é importante a gente cavar isso para trazer. Exato. E tudo isso com a Rádio Rural como fonte de toda essa expansão da comunicação. Quer dizer, a comunicação expandiu para as redes sociais, né, as mídias, mas ela continua ainda hoje presente na Amazônia. Acredito que essas sementes, às vezes que começam, e até desafiar o padre Sidney, estava querendo rir, que ele vai escrever sobre o carnaval. Você lembra que a Rádio Rural transmitiu muitos carnavais, e quando a gente se atreveu a querer fazer o Cristóbal, aí tinha que transmitir também o Cristóbal, o Carnaval com Cristo. Aí lá vinha a turma da Rádio Rural, o Simbal, às vezes todo mundo assim, muito bravo. Meu Deus, já está rezando, a gente quer a avenida, porque quem quer curtir carnaval, quer curtir carnaval, né? E a rádio ficou um período também nessa transmissão de carnaval e Cristóbal. Aí depois, quando chega Dom Flávio foi revolucionário nesse aspecto. Ele saía das celebrações do Cristóbal e vinha para o meio do povo na Avenida Tapajós, como o padre Auricélio faz lá agora na Anísio Chaves. Então vai ser muito interessante essa presença, talvez, na tua pesquisa, no teu escrito, sobre o carnaval através do rádio, as marchinhas, a música e tudo mais, porque é interessante. Aí eu diria que essa semente da RNA, para nós, ela vai ser, por mais que hoje seja uma outra dinâmica, mas ninguém vai poder negar essa história bonita do protagonismo de Santarém como uma cabeça de rede de notícias para toda a Amazônia. É verdade também, assim, tem coisas que a gente, nesse processo de mudança,
Muita coisa ainda pode mudar. Sim, nós não temos um processo definido. A realidade é permanente. É permanente. Permanente, às vezes, na situação humana. Então, de repente, uma circunstância pode trazer de volta, nem sei se a própria rede de notícias da falando, mas a notícia, né, como uma prioridade da rádio. Que já pautou todas as outras rádios em termos de jornalismo, né? Mas dentro desse contexto dessa nova roupagem da FM, Everaldo, é interessante a abrangência da rádio também de audiência pelas pesquisas que estão sendo feitas. A rádio voltou ao topo, né, que já foi também no passado, o topo da rádio voltou ao topo. Então, pesquisa de mercado, pesquisa de... Lógico, toda mudança causa estranheza para alguns e alegria para outros. Mas é um ciclo, é cíclico, a vida é cíclica, a história prova isso, né? Você sabe, a dialética, o histórico dialético é um cíclico, a história às vezes vai, É um ir e vir. Então, é possível que no futuro a própria rádio se revista, né? Se reveja, faça-se essa auto-revisão e volte a ter como prioridade o jornalismo, a educação, a própria evangelização no sentido como já foi no passado. E diria só, padre, não lhe cortando bruscamente, mas só para reforçar a sua fala, as marcas registradas, que nós não podemos perder. Por exemplo, o CB pega hoje a Rede Globo, o Jornal Nacional, por exemplo, com todas as críticas que a gente tem, ele se mantém, o Globo Esporte. Então, marcas registradas, quero dizer, a voz do pastor, agora nesse mês vai até voltar aquela musiquinha, que era a musiquinha que colocava na época do Dom Tiago, Bíblia em Sua Vida Hoje, Jovem para a Juventude. Então, acho que nós tínhamos um arcabouço, vamos usar assim, que adequado à FM, eu falo isso, dialogo muito isso com a Maria Bittar, a gente tende a muito ganhar. Mas no meio desse processo acontecem também o ir e vir, que nem sempre a gente tem mais tempo e mais energia para se dedicar a tudo isso. Mas podemos deixar com esse podcast, para você que está nos assistindo, essas e outras sugestões, né, de repensar a história, né? E mesmo talvez repaginar, ressignificar, né? Certas coisas que já foram, né, sucesso na rádio, e que hoje talvez numa cultura diferente, né, dessa cultura que a gente vive atualmente, colocar, né, para que as pessoas possam continuar. Eu sou muito da linha do Gilberto. A rádio ainda é necessária. Sim. E é muito necessária. Agora, dentro da sua linha de transmissão, de programação, é preciso ter, de fato, essa clareza para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. Então, essa situação dos 60 anos que com certeza está se abordando. O Padre Rui está chegando agora, está fazendo, logicamente, também a sua... Está aprendendo, como a gente diz. Aprendendo e dando também o seu toque, né? O seu jeito, né? Cada diretor da rádio tem a sua marca. Eu disse que ele poderá deixar dele, quem sabe aí no futuro até avançar em algumas situações. E vamos torcer aí, mas a rádio é da igreja e a igreja é o povo de Deus. E vocês, né, bonita essa missão de sacerdócio, ele foi para a Holanda, depois veio para cá, você foi para o IPA, e aí hoje o Padre Rui está aqui na Rádio Rural, amanhã pode ir para o Lago Grande, e eu acho lindo isso na vida religiosa e também na vida diocesana, não subserviência, mas o voto da chamada obediência de quem se coloca à disposição. Acho que você até me confidenciou numa entrevista que Dona Helena se espantou quando você disse que queria ir para o Lago Grande, né? Depois que você veio de um curso fora, todo mundo achava que você ia diretamente para assumir uma rádio, que você tinha feito um curso fora. Mas aí foi para o interior aprender como ele também lá no Tapajós. Quero terminar dando as considerações finais para vocês, dizendo que hoje a Maria me surpreendeu porque ela mandou para mim, vasculhando, a Maria Bittar aqui, uma abertura do Clube do Ouvinte. Eu fiz esse programa com o Edilberto, a gente concebeu o Clube do Ouvinte e ele tinha muita audiência. A segunda do lançamento, terça cultural, quarta do Rock da Cidadania, quinta da Saúde e da Fé, e a sua mãe foi meu ouvinte no Sexta da Saudade, que ela queria ouvir o Valdir Soriano, o Evaldo Braga, e lembro ainda da saudosa sua mãe. E hoje chegou uma senhora na escola que eu trabalho, ela disse: senhor Everaldo Cordeiro, eu lhe ouvia lá em Surucuá, porque vocês sabem que tem Suruacá e tem mais lá para dentro. O Frei João Schwitter é apaixonado por Surucuá. E ela disse: eu ouvia o Clube do Ouvinte, sabe? Até hoje, as pessoas, um mototáxi, um Uber, a gente pega, não era da Rádio Rural. Então, essas marcas bonitas que podem ser, como o Padre Sidney disse, e professor Sidney, mestre também, né, em educação, ser ressignificadas. Começar com o senhor, já que eu comecei com ele, para terminar com ele, as suas considerações finais. Foi bom esse nosso bate-papo aqui, Padre? O senhor gostou do podcast 60 Minutos Cravados? É bom a gente
manter viva essa memória, né, e também a importância da Rádio Rural na vida da igreja, na vida do povo santareno, na vida da Amazônia como um todo, né, e dar continuidade a essa história, né? Não parar aqui nos 60, mas a partir daqui, mais 60, ou quantos anos, como dizia o Thiago, né? Filho, não coloque limites na saudade. Quantos anos Deus lhe der? Então, colocar a rádio a serviço da população, a serviço da comunidade, eu acho que isso daí é o mais importante da gente celebrar nesses 60 anos. Nunca esqueço num retiro nosso de seminaristas lá em Cametá, que eles eram Dom saudoso Dom Martinho, bispo de Óbidos, alemão, dizendo que nós precisamos ressignificar o poder, né? Então o microfone, a câmera ligada é um poder. E Jesus, ele ressignifica o poder quando ele transforma o poder em serviço, isso que o senhor acabou de dizer. E queria suas considerações finais em cima de um dos grandes frutos que no podcast do episódio número 1 eu lembrei aqui com J. Nino, Lucineide Pinheiro e Edinaldo Rodrigues, porque a Lucineide foi locutora da Rádio Clube, ela estava aqui falando no outro estúdio, e a gente lembrava, fazia uma deferência ao seu nome, que um dos frutos bonitos que o senhor trouxe do Lago Grande foi um grande jornalista que hoje atua, que é o Raik Pereira. Nós queremos lhe parabenizar, porque ontem a gente falava, inclusive, do movimento Tapajós Vivo, e lembrava de uma liderança que é jovem. Então, a gente vai espalhando sementes, como ele foi um coroinha, depois hoje já é chanceler da Arquidiocese de Santarém, diretor da Escola Diaconal São Lourenço, grande colega nosso. E é bom ver vocês assim, brilhando nesse mundo, mesmo aos seus 82 anos, vendo tantos frutos por aí. Eu sou um dos seus frutos do seu trabalho. Apesar de eu não mudar da água para o vinho, mas o senhor disse que da água para o vinagre eu já mudei um pouquinho, né, padre? Suas considerações, querido. Olha, eu só gostaria, como eu sou da comunicação e eu sou palhaço, então eu sou daquele que acho que o nosso povo ainda dá muita atenção à comunicação, ao rádio. Eu gostaria que a Rádio Rural voltasse aos 60 anos, voltasse àqueles princípios originais dela, que é educação libertadora, evangelização libertadora e entretenimento sadio, né? Voltar a isto, e aí, acho que o Sidney falou isso, voltar, inclusive, a notícia, ela continua sendo importante. A gente hoje fica dependendo muito da TV Globo, da TV Bandeirante, né? Eu gostaria que a Rural voltasse a cultivar esse campo em que o nosso povo está precisando muito, porque tem muita notícia vagabunda entrando na cabeça do povo. É fake news, como ele lembra. Exatamente. Isso que eu gostaria. Muito obrigado. Olha, eu tenho um carinho muito grande por você. Um grande abraço. Obrigado por ter atendido ao meu convite pessoal para estar nesse trabalho acadêmico, que é um pouco da minha linha de pesquisa do doutorado, que é a Educomunicação. Ao Padre Sidney, que é sempre um prazer reencontrá-lo, e o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. A gente vai dar um tchau para aquela câmera que está aberta ali, ó. Todos nós, ó. Vocês, aquela lá. Eu para lá. Aquela lá. Aquela lá. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio, se Deus quiser.